Olá pessoal, eu tenho recebido aí uns questionamentos a respeito de qual que vai ser o futuro do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, nesse momento que nós chegamos num patamar de lateralização da Bolsa, ou seja, que ela está andando de lado, ela chegou aí aos 110 mil pontos, voltou e agora está aí na faixa de 100 mil pontos, com a previsão por parte de algumas corretoras de chegada até os 115 mil pontos no final de 2020. Então, nesse momento, surgem muitas dúvidas na cabeça do investidor. Qual que seria os melhores papéis e como que seria o ponto ideal para trabalhar com esses papéis. Então, hoje eu trouxe algumas dicas muito legais, muito importantes para vocês, para você que é investidor, principalmente com visão de position trade, que deve esperar aí pelo menos 2 a 3 anos para poder colher os frutos desse investimento de agora. Vocês vão ver que essa análise que eu estou fazendo ela é bastante consistente e que, se a sua visão é uma visão de médio e longo prazo, vale muito a pena investir nesses papéis que eu estou lhe recomendando. E eu vou te explicar o porquê. Me acompanhe aí. Veja bem, aqui estão as 10 ações do Bovespa que mais subiram no primeiro semestre. Vocês vão ver que algumas delas estão ligadas a fatores que ocorreram durante esse período de pandemia que podem se repetir ou não com o passar do tempo. A B2W, por exemplo, ficou em primeiro lugar no ranking com 70,3% de valorização. A B2W, boa parte do seu portfólio é formado pelas ações da Lojas Americanas, ou seja, são empresas que conseguiram vender bastante durante o período da pandemia, via comércio eletrônico. No segundo lugar vem o Magazine Luiza, com 50,3% de valorização. Também o Magazine Luiza surfou nessa onda da pandemia e do comércio eletrônico. São ações que, a princípio, a gente pode pensar, será se vai continuar nessa questão de venda tão alta, de crescimento tão alto em função do comércio eletrônico? Ou isso foi fruto só da pandemia? O meu entendimento é que essas ações elas vão continuar crescendo, muito provavelmente, não tão fortemente quanto nesse período. Contudo, elas vão continuar crescendo porque o e-commerce é uma realidade e as pessoas cada vez mais querem a comodidade de comprar sem sair de casa. Inclusive porque também essas empresas elas têm o comércio físico, além do comércio do e-commerce, elas têm o comércio físico. Então, com certeza elas vão continuar crescendo porque elas têm uma marca forte. A B2W, além dos 70% do seu portfólio está com as ações das Lojas Americanas, ela ainda tem Shoptime e Submarino dentro do seu portfólio. Por isso ela fez tanto sucesso nesse período aí. Bom, já falamos do Magazine Luiza. A terceira na nossa classificação entre as 10 que mais subiram no primeiro semestre de 2020, em plena crise, está aí a WEG. A WEG tem um portfólio muito vasto de tecnologia e de distribuição territorial. Para vocês terem ideia, principalmente o agronegócio que esteve em alta nesse período, e já está em alta há bastante tempo, precisou de máquinas e de implementos que muitos são fabricados pela WEG. A WEG fornece muita maquinário, muita tecnologia, motores para o setor do agronegócio, entre outros, que estiveram em alta nesse período aí dessa crise da pandemia. Então a WEG é uma empresa que cresceu bastante. A Via Varejo, assim como a B2W e o Magazine Luiza, vem nessa onda do e-commerce, com a gestão mais bem definida, bem mais estruturada,
fazem parte aí da Via Varejo, as Casas Bahia e o Ponto Frio, principalmente essas duas, que são os pontos mais fortes da Via Varejo. E ela ficou em quarto lugar e subiu bastante. A B3 ficou em quinto lugar aí. A B3 está relacionada ao crescimento da Bolsa Brasileira, com o ganho de um número muito grande de clientes que estão fugindo aí das aplicações de renda fixa, com a Selic cada vez mais baixa, os investimentos de renda fixa rendem cada vez menos, e com isso a Bolsa de Valores cada vez ganha mais clientes. E a B3 retratou isso no seu crescimento. A Marfrig, com a venda de alimentos, principalmente carne, né, frigorífico, para o exterior, principalmente para a China, e principalmente com a subida do dólar, tudo isso fez com que a Marfrig crescesse muito durante esse período aí, tendo uma valorização de 26,6% durante esse período aí dos primeiros semestres da 2020. As lojas americanas em si cresceram bastante também, né? Elas já falei sobre isso, elas estão dentro, inclusive com bastante ações dentro do grupo B2W, né? Então ela cresceu bastante. A Klabin, que está no ramo da celulose, ela também seu forte é a exportação, então ela surfou nessa onda aí, principalmente com a subida do dólar, ela teve alta valorização. E por último, nesse ranking aí está a TOTVS. A TOTVS é desenvolvimento tecnológico, né? São desenvolvimento de software, e também vem crescendo muito de aplicativos e de software para modernizar principalmente a relação das pessoas com a informática e com os meios aí de e-commerce. Bom, então depois de ter mostrado esse ranqueamento das 10 empresas que tiveram o maior retorno no primeiro semestre de 2020, de certa forma, tirando proveito dessa pandemia, dessa crise econômica, inclusive, elas conseguiram se dar bem. Então, com a visão de futuro, o que seria interessante a gente investir? Qual que seria a nossa visão de futuro? Eu faço a minha análise em cima de 3 focos diferentes. Empresas que poderão nos dar crescimento sustentado, empresas que poderão nos dar retorno em termos de dividendos e empresas que têm um alto potencial de crescimento. E todas essas empresas que eu estou analisando e buscando são empresas que têm saúde financeira boa, são empresas que têm uma gestão muito boa. Então, dentro desses 3 focos, dentro do crescimento sustentado, eu destaco aqui alguns segmentos que eu acho muito importante. O primeiro deles, a questão do minério de ferro, porque o minério de ferro é uma coisa que sustenta e movimenta, ele é subsídio para as indústrias, para a fabricação, tanto na parte de automóveis quanto na parte de construção civil. O minério de ferro é de extrema importância. Então, um segmento que eu coloco dentro do crescimento sustentado, é aquele setor que ele vai seguir crescendo em função da necessidade das pessoas e necessidade das indústrias. Outro setor que eu coloco como importante é a alimentação. Esse todos precisam dele, nós todos precisamos durante esse período da pandemia e ele vai continuar crescendo pós-pandemia. Outro setor que eu acredito também que vai continuar com um crescimento sustentado é o comércio eletrônico. As pessoas estão se acostumando a comprar via internet e no Brasil ainda o espaço que tem para as pessoas conhecer e entrar nesse comércio é muito grande. Então, apesar de ter tido um crescimento muito grande durante esse período de pandemia, esses primeiros 6 meses de 2020, esse setor
também, ao meu ver, tem um crescimento sustentado de longo prazo. Então, esses são os setores que eu classifico aí como setores de crescimento sustentado. Um setor que eu identifico como interessante por pagar rendimento, com certeza as empresas ligadas a esse setor também vão crescer, mas você tem a garantia de ter rendimentos aí na ordem de 6 a 10%, é o setor bancário. Então, se você identificar bem ações desse setor, você vai conseguir se dar bem com relação ao retorno em dividendos. E outro setor e outro ponto, outro foco que eu estou visualizando é os pontos com alto potencial de crescimento. Esse nós temos vários, porque nós temos ainda ações que estão extremamente baratas em função do momento. Contudo, por exemplo, ações que estão muito baratas hoje com relação ao momento é a aviação civil, né? As ações da aviação civil estão muito baratas. Aviações, por exemplo, do setor têxtil estão muito baratas. Mas eu prefiro, como eu disse, buscar empresas dentro desse setor, dentro desse foco, que estão com a possibilidade, que estão com a saúde financeira melhor, estão com essa possibilidade de ter um crescimento, um alto potencial de crescimento, mas dentro de uma saúde financeira bem bacana. Então eu identifico aqui a construção civil. A construção civil ela teve um crescimento muito grande dentro desses primeiros 6 meses do ano e com certeza ela vai continuar crescendo forte durante o período que está por vir. Outro setor que eu vejo a possibilidade é de tecnologia, que ele cresceu, mas ele tem muito espaço para crescer ainda, tem muito potencial para crescimento. E o último setor é a própria Bolsa de Valores, que eu vejo aí uma oportunidade de muito crescimento dentro aí de 1 a 2 anos. Então, esses são os setores que eu estou analisando como forte, tem forte potencial de crescimento, ou que tem um crescimento sustentado, ou mesmo que vai nos dar um dividendo legal. Aí agora, dentro de cada setor desse, eu procurei as ações que têm as melhores saúde financeira. Então, no setor, aí, no foco de crescimento sustentado, dentro do minério de ferro, eu estou colocando 2 empresas aí que eu vejo como porto seguro para se investir e você ter um crescimento financeiro dentro aí dos próximos 1, 2 anos bastante confiável. A primeira que eu coloco aí é a Vale, por estar inclusive exportando para o mundo inteiro, por trabalhar com diversos tipos de minérios diferentes. E a outra é a Siderúrgica Nacional, por também fazer um tipo de aço que é muito requisitado fora do país, então ela vende muito para o exterior, ela exporta bastante. Fico com essas duas nesse setor de minério de ferro, de minério, né? Mineração. No setor de crescimento sustentado ainda, na alimentação, eu fico com a Marfrig, está cada dia mais forte com relação às exportações, com relação à venda para o exterior e também mais ligado ao agronegócio, a São Martinho, que está muito ligado ao armazenamento de grãos, o nosso país cada vez mais forte no agronegócio, crescendo muito, com a subida do dólar. Essas empresas ligadas ao agronegócio têm se valorizado bastante. Então eu fico aí com essas duas. No setor de comércio eletrônico, que também eu coloco dentro do foco de crescimento sustentado, eu vou trabalhar aí com a Magazine Luiza, que é uma empresa super saudável,
e que tem muito espaço para crescimento, e a BW2, que foi recordista no primeiro semestre desse ano e deve continuar crescendo junto com o setor. Então, essas são as empresas que eu coloco dentro desse foco de crescimento sustentado, dentro desses 3 setores, de mineração, alimentação e comércio eletrônico. Dentro da questão de dividendos, eu coloco bancos, né? São 2 bancos, a Itaúsa, ITSE4, e o Santander. São os 2 que pagam um dividendo muito bom e que com certeza também vão continuar crescendo aí com o tempo. São empresas extremamente saudáveis. Com relação ao alto potencial de crescimento, eu vejo aí a construção civil, 2 empresas aí, a MRV, que está crescendo muito e vai crescer, continuar crescendo mais ainda, com a forma que ela escolheu de trabalhar, com o desenvolvimento de novos tipos de construção, com a diversificação, ela deve continuar crescendo bem aí. E a Cirela, que é a empresa voltada para condomínios, construção de condomínios, que não para de crescer a demanda por condomínios, principalmente em função de segurança. Em tecnologia, também com alto potencial de crescimento, aí eu vejo a TOTVS. Ela já cresceu bastante durante esses 6 primeiros meses de 2020, mas deve continuar crescendo. E por último, a própria Bolsa de Valores, que eu acredito que deve chegar aí dentro desses próximos 2 anos aos 130, 140 mil pontos. E aí a própria BOVA11, que é uma ação que ela resume, ela é um resumo de todas as ações da Bolsa de Valor, né? Então, se a Bolsa subir como um todo, a BOVA11 vai subir também. E hoje está em torno de 100 mil pontos, eu espero um crescimento aí dentro dos próximos 2 anos de pelo menos 30%. Então, essa aí é a dica que fica para vocês. Essas informações são informações pautadas em observação de mercado, em estudo, em pesquisa, e estamos juntos aí. Um abraço e continue no canal aí, curta o vídeo e divulgue para os seus amigos aí. Vamos ajudar as pessoas a aprender como investir. Investir com segurança e ter ganhos maior do que com a renda fixa, que está cada dia mais estrangulada. Um grande abraço.